nossa aula de hoje vai ser sobre conjunto, na verdade sobre a teoria de conjuntos, né? O que pra gente vai ser um conjunto? Um conjunto vai ser uma coleção, uma reunião, um grupo de objetos, de pessoas, de números, de letras, tá? Uma coleção. Então, qualquer coleção ali de letra, de objeto, de número, a gente vai chamar de um conjunto. Cada objeto dessa coleção a gente vai chamar de elemento do conjunto, certo? Então, cada item, cada objeto que pertença, que esteja dentro de um conjunto dessa coleção, a gente vai chamar de elemento, certo? Então, o conjunto para a gente vai ser uma reunião, uma coleção de objetos, né? Vamos chamar de objetos, e cada objeto a gente vai dizer que é um elemento do conjunto. O conjunto ele pode ser representado de várias formas. Como exemplo, a gente vai pegar o conjunto das letras vogais do nosso alfabeto. Então, de que formas a gente pode representar? Representação. Um conjunto ele pode ser representado por enumeração, por uma propriedade ou condição, e pelo diagrama de Venn. Certo? Então, vamos lá. O que é enumeração? É quando você escreve todos os elementos do conjunto. Um conjunto, ele sempre vai ter que estar entre chave. Para representar é sempre uma letra maiúscula e os elementos sempre separados por vírgula ou ainda por ponto e vírgula. Então, o exemplo lá que eu falei das vogais do nosso alfabeto. Vou chamar de V o meu conjunto, letra maiúscula, entre chave, os elementos vão ser separados por vírgula ou ainda ponto e vírgula, principalmente se forem números, para não confundir lá os números decimais, certo? Isso é enumerar um conjunto, é representar cada elemento que tem no conjunto. Lembrem do conjunto solução, quando vocês resolvem uma equação do segundo grau, primeiro grau, que vocês chamam de S maiúsculo e entre chave vocês colocam a resposta. Ou quando vocês montam o conjunto solução de um sistema, é sempre entre chave, tá? O conjunto, sempre os elementos vêm entre chave e letra maiúscula para representar ele. Que vem representar por uma propriedade. Vou usar o mesmo exemplo, eu posso escrever assim, ó, que o meu conjunto V é formado pelas letras do alfabeto, tá? X pertencente, já vamos usar esse símbolo, eu já vou explicar, pertencente ao nosso alfabeto, tal que X é vogal, que eu tô considerando o nosso alfabeto, tá, gente? Olha só. Então, eu posso escrever por uma propriedade. Como que a pessoa interpreta? Não é que o X é uma vogal, gente. O X, ele é genérico, ele está no lugar dos elementos do conjunto. Você vai interpretar assim. O meu elemento do conjunto, ele pertence ao nosso alfabeto. Então, você pensa lá nas 26 letras do alfabeto. Essa barrinha é tal que. Então, X pertence ao alfabeto, tal que X é uma vogal. Aí você vai pensar de todas as letras do alfabeto, quais são as vogais. E vai conseguir chegar na mesma conclusão. Então, aqui eu escrevi uma condição, uma regra, uma propriedade para você interpretar quais são os elementos do conjunto. E outra forma é por diagrama. Diagrama é uma representação gráfica. Então, esse é o meu conjunto V e aqui dentro eu coloco os elementos. Alguns diagramas eles colocam assim, ó, também está correto, tá? Observe que um conjunto, ele pode ser finito ou infinito, tá? Pode ser finito ou infinito. Se você conseguir contar quantos elementos tem dentro dele, ele é finito. Quando for infinito, a gente vai colocar reticências no final. Cuidado com as reticências entre os elementos. Porque às vezes eu quero escrever do 1 ao 100. Para eu não escrever do 1 ao 100, eu escrevo lá 1, 2, 3, 4, 5, reticências, 99, 100. A pessoa entende que continuou do 1 ao 100. Isso é um conjunto finito. Para ser infinito, as reticências têm que vir no final.
Se o conjunto ele for finito, a gente consegue contar quantos elementos tem dentro desse conjunto, né? Por exemplo, aqui, o conjunto das vogais, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. A gente vai escrever assim, ó, que o número de elementos do conjunto V é 5. Então, quando você vê um N e entre parênteses o conjunto, ele quer saber o número de elementos. Então, a gente consegue determinar o número de elementos se o conjunto for finito. Agora, vamos falar de algumas relações. Temos a relação de pertinência e a relação de continência, que é de estar contido. Então, vamos começar pela relação de pertinência. Relação de pertinência. Relação de pertinência é analisar se um elemento pertence ou não a um conjunto. Então, esse símbolo é o de pertence e esse de não pertence. Então, no mesmo exemplo anterior, tá? Vou usar o mesmo exemplo que a gente estava fazendo lá do conjunto das vogais. Por exemplo, a letra A, ela pertence ao conjunto das vogais. A letra G não pertence ao conjunto das vogais. Então, analisar se um elemento pertence ou não a um conjunto é analisar se ele está nesse conjunto, se ele está lá dentro do conjunto, ok? Então, aqui o A é uma vogal, então ele pertence ao conjunto V. A letra G é uma consoante, então não pertence ao conjunto V. A relação de pertinência a gente só utiliza entre elemento e conjunto. Elemento e conjunto, certo? Alguns conjuntos importantes. Conjunto vazio. Conjunto vazio é aquele que não possui elemento. A gente vai representar ele por esse símbolo ou pela chave vazia. Então, ele não possui elemento. Conjunto unitário. O nome já fala, ele vai possuir um único elemento, ele não tem um símbolo, né, uma notação para ele possui um elemento apenas. E o conjunto universo. Então, aqui são alguns tipos de conjunto importantes. Conjunto universo. O conjunto universo a gente vai representar pela letra U, tá? E ele é o conjunto mais amplo na situação que você tem. Ele é aquele conjunto que possui todos os elementos da situação analisada, tá? Então, é o conjunto mais amplo na situação problema que você vai se encontrar. Por exemplo, no nosso exemplo lá das vogais, qual que seria o conjunto universo? O conjunto do alfabeto todo. Poderia pensar que o conjunto universo é o conjunto do alfabeto todo, certo? Olha aqui as reticências, porque eu quero omitir alguns elementos, não porque é infinito. Então, eu poderia pensar que se eu estou trabalhando com o conjunto das vogais, conjunto das consoantes, o meu universo é o meu alfabeto. É o maior conjunto da situação que eu estou analisando, certo? Então, conjunto universo é o conjunto mais amplo, aquele que possui todos os elementos na situação que você está estudando, que você está analisando. Continuando aqui alguns conceitos. Igualdade de conjuntos, igualdade. Quando que eu vou considerar que dois conjuntos são iguais? Quando eles possuírem exatamente os mesmos elementos. Então, vou dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B, se somente se eles possuem os mesmos elementos. Certo? Gente, quando eu falo possuir os mesmos elementos, a ordem dos elementos não altera o conjunto e nem a repetição desses elementos. Por exemplo, olha lá, o conjunto formado por 1, 2, 3 é igual ao conjunto formado por 2, 1, 3. A ordem não faz diferença. E a repetição também não, é o mesmo que formado por esse conjunto aqui, ó. Na verdade, a gente não costuma repetir elemento.
Tem exercício que coloca essa repetição só para verificar se o aluno sabe isso, tá? Se ele sabe analisar se o conjunto é igual, se ele sabe analisar quantos elementos tem esse conjunto. Então, a gente não costuma fazer isso, ó. Quando eu vou montar um conjunto como resposta de um exercício, eu não coloco os elementos repetidos, tá? Mas às vezes aparece para realmente confundir. Então, esses 3 conjuntos são considerados iguais. A ordem dos elementos e a repetição do mesmo elemento não altera o conjunto, certo? Quem que forma esse conjunto? 1, 2, 3. Quem que forma esse conjunto? 1, 2, 3. Quem que forma esse conjunto? 1, 2, 3. Eles possuem os mesmos elementos, certo? Uma definição muito, muito importante é a definição de subconjunto. Tá? A gente vai dizer que um conjunto A é subconjunto de B somente se o A estiver contido em B. Relação de contido aqui. Olha só, esse símbolo aqui é contido. Assim, não contido. Ao contrário, ao contrário, contém. E assim, não contém. Certo? Essa relação aqui, ela é utilizada quando um conjunto está todo dentro de outro conjunto, ou seja, quando todos os elementos de A também são elementos de B. Então, o conjunto A ele está todo dentro do B. Essa relação aqui de continência, ela é utilizada entre conjuntos, conjunto com conjunto. Ela tem, digamos assim, o mesmo significado do pertence, o contido. Pertence a estar lá dentro, o contido também, estar lá dentro. Só que o pertence é entre elemento do conjunto e o conjunto. E o contido é entre 2 conjuntos. Eu nunca vou falar que um conjunto pertence a outro conjunto. Não. Eu vou falar que um conjunto está contido em outro conjunto. E que um elemento pertence àquele conjunto, certo? Então, um conjunto A, a gente vai dizer que ele é subconjunto de outro conjunto B, né? De outro conjunto. Somente se ele estiver contido nesse conjunto B. O que significa isso através de diagrama? Que o conjunto A, ele tem que estar todo dentro do conjunto B. Quer dizer que todos os elementos do A também são elementos do B. Isso que significa contido. Eu posso falar que A está contido em B ou que B contém A. Se eu quiser usar o contém, aí eu só inverto a ordem dos conjuntos, certo? No exemplo que eu dei lá, o conjunto das vogais, a gente pode dizer que ele está contido no conjunto das letras do alfabeto. As vogais estão contidas no nosso alfabeto, certo? Então, o conjunto das vogais está contido no conjunto do nosso alfabeto, das letras do nosso alfabeto. Uma observação importante que a gente tem que fazer aqui é a seguinte. O vazio, ele sempre está contido em qualquer conjunto. Esse A é um conjunto qualquer. E um conjunto, ele sempre está contido nele mesmo. Por quê? Qual que é a definição, né, de contido? Quando que um conjunto está contido em outro? Quando todos os elementos do primeiro conjunto também pertencem ao segundo conjunto. É aí que eu concluo que o primeiro conjunto está contido no segundo. Como o vazio não tem elemento, então ele vai sempre estar contido em outro conjunto, porque ele não tem nenhum elemento que não está aqui no conjunto A, né? Porque como que seria eu provar o contrário? Como que eu provo que um conjunto não está contido em outro? Eu tenho que mostrar que no primeiro conjunto tem elementos que não pertencem ao segundo conjunto. E aqui não acontece isso, não tem nenhum elemento no conjunto vazio que não pertence ao conjunto A. Então, o conjunto vazio sempre está contido em qualquer conjunto.
E um conjunto sempre está contido nele mesmo, porque todos os elementos desse conjunto pertencem a ele mesmo. Meio óbvio, né? E para fechar essa primeira parte aí da aula de conceitos e o que é um conjunto, a gente vai falar do conjunto das partes, certo? Conjunto das partes. Conjunto das partes. O conjunto das partes é um conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de certo conjunto. Então, ele é formado por todos os subconjuntos de um certo conjunto dado. De um certo conjunto. Já vamos entender isso, tá? Ele vai ser representado por partes do conjunto. Aqui vou pegar como exemplo o conjunto A, certo? Vamos lá, exemplo. Digamos que o meu conjunto A é formado por 1, 2, 3. Eu quero saber todos os subconjuntos que eu consigo formar aqui. Isso vai ser o conjunto das partes de A. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro subconjunto que a gente consegue pegar aqui dentro? O vazio, certo? O vazio é um subconjunto com certeza. Um outro subconjunto, pensa que o conjunto A ele é formado assim, ó, por 1, 2, 3. Outro subconjunto que eu consigo aqui dentro. Eu consigo um subconjunto formado só pelo elemento 1, só pelo elemento 2, só pelo 3, alguns conjuntos unitários. Então, eu consigo um conjunto formado só por 1, um conjunto formado só pelo 2, um conjunto formado só pelo 3. Que mais que eu consigo? Eu consigo montar conjuntos de 2 em 2, ó. Eu posso montar um conjunto 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3, que tá tudo contido em A. Então, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. E consigo formar mais um. Qual que seria ele? Um conjunto com os 3, já que o próprio conjunto está contido nele mesmo, então o próprio A. Ou posso colocar 1, 2, 3 aqui, tanto faz. Então, recapitulando. Conjunto das partes é um conjunto formado por outros conjuntos. Por isso que todos têm chave. Cada elemento desse conjunto das partes é um subconjunto. Ele é um conjunto que está contido em A. Ele é um subconjunto de A, certo? Então, por isso que todos têm chave. Aqui no A eu não coloquei porque eu coloquei o próprio símbolo do conjunto A. Mas se eu colocasse 1, 2, 3, teria que ter chave. Então, o conjunto das partes é um conjunto formado por conjuntos. Quem são esses conjuntos? São todos os subconjuntos de um conjunto dado, certo? E outra coisa interessante é que a gente consegue determinar a quantidade de partes que a gente consegue. A fórmula para você determinar o número de elementos das partes de A, basta você pegar 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. Olha como dá certinho. Quantos elementos tem o conjunto A? 3. Se eu fizer 2 ao cubo, vai dar 8. Conta aqui quantos subconjuntos que a gente obteve no conjunto das partes. 8. Então, muitos exercícios não vai pedir para você determinar o conjunto das partes. Vai pedir para você determinar quantos elementos tem o conjunto das partes. Basta usar essa fórmula. Com isso, a gente finaliza a primeira parte da aula sobre conjuntos, que é a parte de definição, notação e alguns conceitos também.